ora Deus fez. Ao ler o livro de Daniel, principalmente o primeiro capítulo, nós sempre enfatizamos o verso 8. Eu cresci a minha vida inteira ouvindo o versículo 8. Veja o que diz o verso 8. Vamos ler juntos? E Daniel determinou no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Então eu cresci sempre ouvindo este versículo, que eu não deveria me contaminar com esse mundo, mas eu tinha que determinar que eu seria separado do mundo. Este versículo, o 8 que acabamos de ler, realmente faz de Daniel um herói da fé. Não é à toa, que ele se encontra na lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Ele era apenas um jovem entre 15 e 17 anos de idade. E apesar do perigo iminente de morte, ele determinou realmente, ele teve coragem, ele determinou que ele não iria desobedecer a palavra de Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, vários jovens, incentivados por suas igrejas, fizeram votos de castidade. Eles eram adolescentes e eles prometeram para Deus, perante o mundo, que iriam guardar o corpo deles, que iriam guardar o sexo apenas para dentro do casamento. Eles não iriam praticar sexo antes do casamento, e apenas com quem se casassem. Foi um gesto lindo por parte deles, foi uma campanha naquela época, que virou notícia nacional. Mas uma pesquisa foi feita depois de alguns anos, e ela descobriu que 88% daqueles jovens não conseguiu cumprir a promessa. E a causa número 1 foi por causa da pressão do grupo. Peer pressure, pressão do grupo, foi muito maior que a decisão que eles haviam feito. Só 12% daqueles jovens conseguiram cumprir a promessa. Daniel foi um tipo de jovem que, se ele tivesse participado dessa campanha, ele teria feito parte dos 12%, amém, irmãos? Ele teria determinado que não iria se contaminar. Ele foi esse tipo de jovem que colocou Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, nas suas decisões. Ele não se preocupava com o que as pessoas pensavam dele, então ele não tinha problemas com a pressão do grupo, mas ele se preocupava com o que Deus pensava dele. Por isso ele não tinha medo dos homens, ele tinha medo de Deus. E apesar de seu heroísmo, ele foi um herói. Daniel não era nada sem a presença de Deus. Nada podia acontecer de bom a Daniel se Deus não fosse com ele. O versículo então mais importante deste texto não é o 8, que fala de Daniel, mas é o 9, que fala de Deus. O 9 diz: ora Deus fez. Amém, irmãos? Foi Deus quem fez tudo acontecer. Se não fosse Deus, Daniel teria se contaminado. Se não fosse Deus, Daniel não teria interpretado o sonho do rei. Se não fosse Deus, os amigos de Daniel teriam sido queimados vivos na fornalha de fogo. E se não fosse Deus, Daniel teria morrido na cova dos leões. Por isso, nesta manhã, eu quero propor que nós precisamos falar mais do que Deus está fazendo, amém, irmãos? E contar mais sobre o que Deus está fazendo em nossas vidas. Sim, graças a Deus pelos Daniéis que Deus colocou e tem colocado em nossas igrejas. Ainda existem Daniéis neste mundo, mas o segredo não é Daniel, o segredo é o Deus de Daniel. E o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus nesta manhã. O salmista disse: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor, não teríamos igrejas.
Se não fosse o Senhor, não teríamos seminários. Se não fosse o Senhor, não teríamos programas no rádio. Se não fosse o Senhor, não teríamos missionários. Se não fosse o Senhor, não teríamos uma escola para a educação formal de nossas crianças. Se não fosse o Senhor, não teríamos nada. Ora, Deus fez a obra do Templo Batista Maranata nesses últimos 29 anos. E Deus só não fez melhor porque nós estávamos aqui para atrapalhá-lo. Porque nós estávamos aqui falhando e atrapalhando as bênçãos de Deus. Precisamos então anunciar o que Deus tem feito, está fazendo em nosso meio, mas sem usurpar a glória que pertence a Deus. O que Deus fez, o que Deus tem feito por nós neste ministério? Em primeiro lugar, Deus concede pessoas. Deus concede as pessoas certas para nos ajudar na obra. Foi o que Ele fez por Daniel no verso 9. Ora, Deus fez o quê? Com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Como que Daniel teria glorificado a Deus na Babilônia sem a ajuda e sem a participação deste eunuco? Daniel, ele podia controlar o seu coração, mas ele não podia controlar o coração do eunuco. Este é o segredo. Onde o homem não pode entrar, Deus possui as chaves. Amém, irmãos? Não podemos controlar as pessoas, não podemos converter as pessoas, não podemos transformar as pessoas, mas Deus pode. E nós precisamos das pessoas para fazermos a obra de Deus. Certo jovem, cursando o primeiro ano de seminário, já achou que sabia muito e reclamou que ele jamais seria um bom pastor se ele não tivesse oportunidades de ficar pregando do púlpito da igreja. E então eu precisei explicar para ele que não é a pregação que faz o pastor, mas é o relacionamento dele para com Deus e para com as pessoas. Eu disse, trabalhe no seu relacionamento para com Deus e para com as pessoas. E desde então, aquele moço se tornou um exímio conselheiro bíblico. Agora as pessoas sempre o procuram para pedir conselhos e direcionamento, porque ele aprendeu que não é a pregação, mas o relacionamento com o homem que faz o pregador. Precisamos de pessoas sim, para a realização da obra de Deus, mas pessoas de qualidade espiritual. Veja o que Daniel achou diante do eunuco. Primeiro ele achou graça. Literalmente, essa palavra graça significa grande favor. O pobre eunuco arriscou o seu pescoço para ajudar Daniel. Meus irmãos, eles mal se conheciam, mas Deus fez a obra no coração daquele eunuco. Deus operou um milagre, porque foi um milagre ver o seu pedido sendo atendido pelo eunuco. E assim também, é só pela graça de Deus que podemos trabalhar juntos. Certa vez uma igreja nos ofereceu uma oferta expressiva para ajudar na construção de uma de nossas igrejas. E na hora que nos deram a oferta, o pastor perguntou na frente de todos: irmão Rômulo, o que você tem a dizer? E eu, sem saber muito o que dizer, olhei para ele e disse: pastor, se vocês me conhecessem como Deus me conhece, vocês não iriam gostar muito de mim. Na hora o pastor disse: irmão Rômulo, ainda bem que ninguém nos conhece como Deus nos conhece. Amém, irmãos? Eu reconheço que eu preciso da graça na vida das pessoas para que eu possa receber ajuda. Eu preciso da graça dos diáconos, da graça dos pastores, da graça dos irmãos que frequentam a igreja para fazer a obra de Deus. E esta graça é Deus quem coloca no coração das pessoas, irmãos. Ela não é produção humana, ela precisa vir de Deus. E além da graça, Daniel também achou misericórdia. E o que significa a palavra misericórdia? Amor, compaixão. Agora, observe no texto que o amor, a compaixão do eunuco
para com Daniel foi maior que o medo que o eunuco tinha para com o rei Nabucodonosor. Veja o verso 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo. Medo de quem? Do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que ele tinha medo? Porque a punição para a desobediência era a morte. E o rei havia determinado o cardápio daqueles jovens. Mas Daniel pediu que mudasse o cardápio. O eunuco disse: mas eu tenho medo do rei. Se eu mudar esse cardápio, eu posso perder a minha vida. E apesar desse medo, apesar desse perigo, a Bíblia diz que Deus colocou misericórdia no coração daquele homem. E a misericórdia foi maior que o medo. Amém, irmãos? E ele teve mais misericórdia de Daniel do que medo do rei. Por isso ele cedeu ao pedido de Daniel. E hoje de manhã, para realizarmos a obra de Deus, nós também vamos precisar achar graça no coração das pessoas, achar misericórdia no coração das pessoas que trabalham conosco. Elas não estarão arriscando as suas vidas, mas elas estão arriscando a amizade de seus amigos, a amizade de seu patrão, a compreensão dos familiares, principalmente a aprovação deste mundo. Porque muitos parentes não entendem por que você está na igreja nesse domingo de manhã, ao invés de estar na casa deles para o famoso almoço de domingo. Muitas famílias não compreendem por que você vai estar na igreja hoje à noite, ao invés de sair e passear com eles. Amigos, parentes, muita pressão em cima dessas pessoas. Então, se Deus não colocar graça e misericórdia na vida delas, elas jamais estarão apoiando este ministério. Eu reconheço nesta manhã que é Deus quem está fazendo a obra no nosso meio. É Deus quem está colocando graça e misericórdia no coração de algumas pessoas para apoiar este ministério. Amém, irmãos? Não é nada do que fazemos, não é nada do que somos que está atraindo essas pessoas a nós, mas é a graça e a misericórdia que Deus está colocando no coração delas. Nunca vou me esquecer do nosso irmão João Carlos, nosso primeiro diácono de Goiânia. Com apenas um mês de convertido, ele se ofereceu a visitar comigo. Pastor, o senhor não conhece a cidade é perigosa à noite, me chame, eu vou com você fazer as visitas. Apesar de trabalhar o dia inteiro, acordar cedo, muitas vezes ele saía comigo no meio da noite, no meio da madrugada, e nós íamos visitar famílias em luto, que tinham acabado de perder um ente querido. E naquela época era costume a família preparar o corpo para o ato fúnebre. E chegando nas casas, enquanto eu consolava a família, João Carlos ia dar banho no defunto. Muitas vezes nós íamos visitar pessoas no meio da madrugada, nos hospitais, porque eu era chamado para fazer essas visitas no meio da noite. E aquele homem saía comigo sem reclamar, visitávamos juntos. E na manhã seguinte ele estava acordado bem cedo para ir ao trabalho. Só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Isso que eu chamo de misericórdia, isso que eu chamo de amor. Então alguém me perguntou se eu seria capaz de abrir novamente uma igreja como o Templo Batista Maranata de Goiânia. E a minha resposta foi simples: claro que sim, desde que Deus continue colocando graça e misericórdia na vida das pessoas. Amém, irmãos? Desde que Deus coloque no coração dos ribeirão-pretanos a graça e a misericórdia que Ele colocou no coração dos goianos. Amém, irmãos? Porque quem fez a obra em Goiânia pode fazer a obra em Ribeirão Preto também. Nós não precisamos das mesmas pessoas para implantar a mesma igreja. Nós só precisamos do mesmo Deus, da mesma graça e da mesma misericórdia. Claro que eu estou orando que Deus possa cada dia mais colocar esta graça e essa misericórdia na vida das pessoas que nós estamos alcançando. Problemas acontecem no ministério
justamente porque falta graça, falta misericórdia no coração das pessoas para com o trabalho, para com o ministério que estamos implantando. O eunuco, ele não era obrigado a concordar com o pedido de Daniel, ele poderia ter dito não. Pior ainda, ele poderia ter levado o caso para o conhecimento do rei, e Daniel poderia ter morrido por causa de sua desobediência. Mas nada disso aconteceu, porque Deus, sempre Deus, colocou graça e misericórdia no coração daquele homem. Meus amados irmãos, Deus concede às pessoas que precisamos para o ministério. Atos 2,47 deve ser interpretado literalmente: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o que nós mais precisamos é cair na graça das pessoas. Precisamos cair na graça dos nossos vizinhos. Precisamos cair na graça das pessoas que contactamos durante a semana. Precisamos cair na graça dos próprios irmãos que frequentam a igreja. E assim, Deus irá acrescentar à igreja aqueles que hão de se salvar. Por isso eu não espero que todas as pessoas que eu evangelizo aceitem a Cristo. Eu não espero que todas essas pessoas venham para a igreja. Mas eu espero que aquelas que Deus separou para nós estejam aqui. As pessoas que eu levo para a igreja poderão causar muitos problemas, mas as pessoas que Deus traz para a igreja serão sempre uma grande bênção. Ora, Deus fez o que Ele fez, Ele concedeu pessoas. Em segundo lugar, Ele concede saúde. Saúde é algo que a gente nunca valoriza até perdê-la. Ninguém fala de saúde, ninguém pensa sobre saúde até amanhecer um dia sem saúde. Aí vive pensando nela. Versículo 15 diz: e ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Em outras palavras, foi um milagre. O que aconteceu, nós sabemos que quem passa 10 dias à base de água, legumes e grãos, só tende a emagrecer. Daniel e seus amigos não, eles engordaram. Milagre. Eles engordaram sem nenhum tipo de gordura animal. Eles engordaram sem nenhum tipo de proteína animal. Eles engordaram sem farinha. Amém, irmãos? Eles engordaram à base de água, legumes e grãos. Imagine 10 dias à base de água e legumes, irmão Walter. Nem imagine. Repare que Daniel incluiu seus 3 amigos na dieta. Já observou que quem precisa fazer dieta sempre quer que outros sofram com ele também? Ninguém quer fazer dieta sozinho. Eu precisei certa vez lidar com um casal cuja esposa estava ganhando alguns quilos a mais, e isso estava incomodando o marido. Ele não estava gostando de ver a esposa ficando cada dia mais gorda, e ela então foi obrigada a fazer um regime terrível, a fazer um regime dolorido, e ela precisou fazer exercícios, e ela odiava fazer exercícios, mas ela entrou na dieta e ela entrou nos exercícios para agradar ao marido. Ele, porém, não quis fazer nada disso. Ele quis continuar com a sua dieta normal, e ele também não gostava de fazer exercícios. Até que um dia, ele parou no hospital com uma crise de pressão alta. E a receita do médico foi justamente essa: exercício e dieta, exercício e dieta. Então ele viu como que a esposa dele estava sofrendo, pois ele precisou fazer exatamente o que ela estava fazendo. Geralmente nós
só damos valor à saúde quando a perdemos. Porém, saúde, meus irmãos, é um dos instrumentos mais importantes que precisamos para fazer a obra de Deus. É difícil pregar com uma enxaqueca. É difícil escrever com uma conjuntivite. É difícil falar de Cristo com fadiga. É difícil aconselhar alguém com gastrite. Saúde é um dom de Deus, mas precisa da nossa participação. Muitas enfermidades são resultados do nosso estilo de vida, do que fazemos e do que comemos. Alguns anos atrás eu estava participando de uma conferência missionária e eles tiraram um culto só para orar pela saúde dos missionários. Eu achei aquilo tremendo. Aquela igreja, ela reconhecia que missionários precisam de saúde, força física, para que possam ser úteis na obra de Deus. E ali eles estavam orando por várias horas, para que Deus curasse, Deus repreendesse a enfermidade na vida de seus missionários. Foi um tempo de muita oração, mas aprendemos. Jeová Ropeca, que Deus cura as nossas enfermidades, amém, irmãos? Nunca me esqueço, no início do nosso ministério, minha esposa, ela ficou tendo infecções de garganta, amidalite, uma atrás da outra, e nenhum antibiótico parecia resolver o problema dela. Os médicos já estavam falando em cirurgia, e nós estávamos muito distraídos com as enfermidades da minha esposa, mas finalmente nós colocamos o problema diante de Deus, fizemos uma campanha de oração, e o que os antibióticos não puderam fazer, ela foi curada através de uma ciência alternativa. Já faz mais de 20 anos, e ela nunca mais teve a infecção, amém, irmãos? Então nós experimentamos na pele o que a doença pode causar na nossa vida. A doença pode nos tirar do trabalho de Deus, pode atrapalhar os resultados do ministério. Por isso é tão importante orar por uma boa saúde. Na nossa igreja, nesta igreja, nós acreditamos em cura divina. Nós fazemos orações especiais pelos enfermos, mas com uma ressalva: saúde para melhor servir a Deus, e não saúde para continuar vivendo melhor, amém, irmãos? Mas saúde para melhor servir a Deus. Por que você quer saúde? Para servir a Deus. Algumas enfermidades vão renovar o nosso ministério, mas a maioria delas irá servir apenas para paralisar a obra de Deus. Por isso, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Nós estamos no ministério, vai fazer 30 anos, e tanto quanto eu saiba, nenhum de nós nunca precisou ficar internado, amém, irmãos? Já passamos por provações 1000, mas Deus sempre nos preservando com boa saúde. Se não fosse pelas pessoas que Deus tem colocado no ministério, se não fosse pela saúde que Deus tem dado, nós não teríamos o que temos hoje. E em terceiro lugar, Ele concede sabedoria. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos. E a expressão 10 vezes mais sábios, literalmente quer dizer 10 mãos mais sábios que os astrólogos, que todos os magos da grande Babilônia. Aqueles 4 meninos, eles se encontraram 10 vezes mais sábios que todos os astrólogos da grande Babilônia. Imagine. Você sabia que até hoje a astrologia babilônica é seguida e difundida no mundo? Mas se você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, então você é 10 vezes mais sábio que o Mário Sérgio Cortella, você é 10 vezes mais sábio que o Leandro Carnal.
Nós não precisamos desses homens intelectuais para nos mostrar o caminho, para desvendar os mistérios, pois nós já temos a bendita palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não precisa desses homens, porque nós não estamos perdidos. Salmo 119, 99 diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então, quando este livro é a nossa meditação, quando nós o conhecemos, nós passamos tempo com ele, nós o estudamos, nós aprendemos sobre esta palavra, nós temos mais compreensão do mundo do que todos esses professores juntos. Muita gente é inteligente, mas poucas pessoas são sábias. Qual é a diferença? Inteligência é a habilidade para a aquisição de conhecimento. Sabedoria é a aplicação deste conhecimento. Daniel foi sábio aqui de duas maneiras. Primeiro, ele temeu a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ele temeu a Deus. Veja o verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Porque Daniel não quis a comida do mundo, não quis a bebida do mundo, porque ele tinha um temor reverencial de Deus. Isso se chama sabedoria. O vinho havia sido oferecido para os deuses da Babilônia e era alcoólico. A carne era de animais imundos, proibidos no livro de Levítico. Então Daniel determinou ficar dentro da Bíblia. Ele estava num outro país, longe do templo, longe de Israel, mas ele nunca esteve longe de Deus. Posso ver alguns judeus dizendo para ele: jovem Daniel, você não está pensando em nós? Jovem Daniel, você está causando divisão entre nós. Jovem Daniel, todos nós vamos morrer por sua causa. A Bíblia não relata, mas basta você refletir para saber que ele deve ter sofrido muita pressão por parte dos outros judeus, que não pensavam como ele, que não determinaram como ele, que não tiveram temor de Deus como ele. Imagine ele sendo acusado de estar causando a morte do seu povo. Mas não era nada disso. Daniel, pelo contrário, estava salvando Israel. Amém, irmãos? Ele estava apenas colocando Deus em primeiro lugar. E foi a sua coragem em obedecer a Deus que salvou os judeus na Babilônia. Assim também, as igrejas que não negociam com este mundo, as igrejas que não negociam a palavra de Deus com o mundo, as igrejas que não estão cooperando com o movimento ecumênico deste mundo, as igrejas que não têm medo de pregar e ensinar a verdade, essas igrejas são as nossas verdadeiras amigas e elas estão nos salvando da perdição eterna. Muitos não suportariam a pressão que Daniel suportou. Muitos não suportam a pressão de hoje e acabam cedendo, mas o temor de Daniel era reservado só para com Deus. Você se lembra, anos atrás, 3 japoneses foram capturados pelos xiitas no Iraque. 2 deles eram repórteres e um deles era assistente social. 3 japoneses, 2 repórteres e um assistente social. Aí os xiitas amarraram aqueles japoneses pelos braços e os colocaram em frente às câmeras de televisão e os obrigaram a dizer para o mundo inteiro em árabe: só Alá é Deus, só Alá é Deus, e Alá é o Deus dos muçulmanos. E aqueles 3 japoneses, com medo de perderem a vida, disseram em árabe que só Alá é Deus.
Mas eu fico pensando, se fosse um Daniel no lugar deles, teria dito? Alguém tem alguma dúvida? Se fosse Daniel ou um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, não teria dito. Antes teria dito, só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só Ele é Deus. Amém, irmãos? Então, para você ter uma ideia, foi mais ou menos isso que aconteceu na Babilônia. Daniel, jovenzinho, fez questão de dizer, só Yahvé é Deus. Sabedoria é temer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não os homens. Daniel temeu ao Senhor, mas nem por isso ele saiu por aí desafiando o perigo. Ele foi sábio ao lidar com os inimigos de Deus. Como? Ele respeitou as autoridades constituídas. Observe que ele seguiu o ritual, o protocolo corretamente. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Isso aqui não é lindo, amém, irmãos? Ele poderia simplesmente ter se rebelado. Na hora que chegasse a comida, não como. Eu não aceito esse tipo de bebida, eu não aceito esse tipo de carne. O meu corpo é santificado e não vai se contaminar com essa porcaria. Não foi isso que ele fez. Ele foi submisso às autoridades. Ele respeitosamente, obedientemente, foi ao eunuco e lhe fez um pedido. Mas, com ou sem a permissão do eunuco, Daniel não iria se contaminar. Mas por que criar uma tempestade quando você pode resolver tudo através da paz? Isso é sabedoria, amém, irmãos? Eu me lembro, na época da pandemia e das restrições sanitárias, pastores do nosso meio se rebelando e dizendo, não, nós vamos sim abrir a igreja e vamos reunir as pessoas, mesmo que seja contra o decreto municipal. E você, pastor Rômulo? Eu não, eu vou continuar obedecendo. Claro que se perceber que a pandemia acabou e eles continuarem fechando a igreja, aí é outra história. Mas nós vamos continuar obedecendo. Aí finalmente as portas se abriram, só podíamos ocupar 30% do espaço. Tínhamos que usar máscaras. Quantos se lembram disso? Foi ontem. Foi ontem. Então, para que criar uma tempestade, quando você pode resolver tudo através da paz? Irmãos, lidar com pessoas é a arte mais difícil do mundo. Daniel conseguiu, então, evitar muitos problemas, porque ele soube lidar com as pessoas. Ele soube lidar com as situações. E eu já vi muitos pastores, e eu diria cobertos, repletos de razão, porém perdendo a sua causa, porque não souberam lidar com as pessoas. Pecaram no trato. Efésios 4:15 diz que devemos sempre falar a verdade, mas em amor. A verdadeira sabedoria é aquela que sabe lidar com Deus e sabe lidar com os homens. Ela vem de cima, ela não é de baixo. Ela não vem de livros acadêmicos. Ela não vem de escolas, nem de teologia. Ela vem do Espírito Santo de Deus. Nós começamos com a frase, ora Deus fez, vamos terminar com essa frase. Ora Deus fez, e o que Deus tem feito por nós? Ele tem trazido as pessoas certas, e Ele tem colocado graça, e Ele tem colocado misericórdia no coração dessas pessoas. Nada explica a razão que elas estão firmes nos cultos, nada explica o apoio que elas estão dando para nós no ministério, a não ser o fato de que Deus as trouxe,
e Deus colocou graça e misericórdia no coração delas. Amém, irmãos? O que mais Ele tem feito pelo nosso ministério? Meus amados, Ele tem nos dado forças, Ele tem nos dado saúde. A idade está avançando, as coisas podem começar a aparecer no nosso corpo físico. Mas Deus sabe da necessidade da saúde para visitar, para aconselhar, para pregar, para ensinar, para visitar as igrejas do ministério, para fazer viagens longas. Mas Ele é quem nos dá forças. Amém, irmãos? E Ele tem nos dado sabedoria. Porque cada pessoa aqui presente, mesmo as que estão ausentes, cada uma delas é uma ilha. Já ouviu a expressão, cada juiz é uma constituição? E cada ser humano é uma ilha. E a maneira como eu lido com o irmão Diego não vai necessariamente ser eficaz com o irmão Felipe. De onde vem essa sabedoria? Ora, se não fosse por Deus. E quando falhamos, é porque não tivemos a sabedoria de Deus. Então Deus é quem concede pessoas saúde e sabedoria. E é disso que nós precisamos, mais do que nunca, para esta igreja. Para fortalecer essa igreja. Eu creio que enquanto você e eu reconhecermos que é Deus quem está fazendo a obra, nós vamos querer fazer parte desta obra. Na hora que imaginarmos que o homem está fazendo essa obra, nós vamos querer sair desta obra. Eu quero ser o primeiro. Então lembre-se, Deus é quem está fazendo a obra. Vamos orar?